Bom galera, dando continuidade ao quadro Curiosidades da Copa, e já vi que não vou conseguir completar essa merda antes de alguém ser expulso contra a Argentina. Tô brincando, a expulsão do animal do Embolô foi justa. Mas, se você tá se perguntando, cadê as copas dos títulos do Brasil? Não se preocupe, eu vou fazer um vídeo só pra isso, porque depois do vexame dessa Copa de 26, eu tenho esse direito. Mas enfim, depois do tricampeonato do Brasil e da despedida de Pelé, o futebol entrava em uma nova era. Em 74, a Alemanha Ocidental recebeu uma Copa que mudaria o esporte para sempre, apresentando ao mundo a laranja mecânica de Cruyff, o gênio Beckenbauer e o nascimento do futebol moderno. Foi a Copa da estreia de um novo troféu, do surgimento de uma das maiores seleções que nunca conquistaram um Mundial e de uma final que mudou a história do futebol para sempre. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conhecer as principais curiosidades da Copa do Mundo de 1974. A Alemanha Ocidental é escolhida como sede. A escolha da Alemanha Ocidental como sede aconteceu em 1966, durante um congresso da FIFA em Londres. Seria a primeira vez que o país receberia uma Copa do Mundo. Mas a decisão ia muito além do futebol. Menos de 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ainda buscava reconstruir sua imagem perante o mundo. Receber o maior evento esportivo do planeta era uma oportunidade de mostrar que o país havia se transformado em uma democracia moderna, economicamente forte e totalmente diferente da nação que havia mergulhado o mundo em guerra décadas antes. E a Copa de 74 acabaria simbolizando exatamente esse novo capítulo da história alemã. Curiosidade 2. A Copa da Guerra Fria. A Copa do Mundo de 74 foi palco de um confronto histórico que ia muito além do futebol. Pela única vez em Copas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental ficaram frente a frente em plena Guerra Fria, quando o país estava dividido entre o bloco capitalista e o socialista. A partida aconteceu na fase de grupos e carregava um enorme peso político e simbólico. Contra todos os prognósticos, a Alemanha Oriental venceu por 1-0 com um gol de Sparwasser, conquistando uma das vitórias mais marcantes de sua história. Só que a derrota acabou beneficiando a Alemanha Ocidental, que caiu em um grupo mais acessível na segunda fase. A partir dali, os ocidentais cresceram na competição e terminaram levantando a taça diante de sua própria torcida. Curiosidade 3. A nova taça da Copa do Mundo. A Copa de 1974 marcou o início de uma nova era também no troféu do Mundial. Isso porque, 4 anos antes, o Brasil conquistou seu terceiro título e ficou em definitivo com a histórica Taça Jules Rimet, conforme determinava o regulamento da época. Com isso, a FIFA precisou criar um novo troféu para representar a competição. O projeto escolhido foi o do escultor italiano Silvio Gazzaniga, que desenhou a famosa taça dourada com duas figuras humanas sustentando o planeta Terra. Diferente da Jules Rimet, essa nova taça nunca seria entregue em definitivo a nenhuma seleção, independentemente do número de títulos conquistados. Ela estreou justamente na Copa de 1974, quando foi erguida pela Alemanha Ocidental, e permanece até hoje como o maior símbolo do futebol mundial, levantada por todos os campeões desde então. Curiosidade 4. As sedes e os estádios. A Copa de 74 também simbolizou a reconstrução da Alemanha Ocidental no pós-guerra. 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o país aproveitou o Mundial para mostrar ao mundo sua recuperação econômica e tecnológica. Ao todo, 10 cidades receberam partidas, com estádios modernos para a época, como o Olympiastadion, em Munique, o Westfalenstadion, em Dortmund, o Waldstadion, em Frankfurt, e o Parkstadion, em Gelsenkirchen. Muitos desses estádios foram construídos ou passaram por grandes reformas especialmente para a competição. Além de oferecer mais conforto aos torcedores, eles incorporavam melhorias em segurança, iluminação e infraestrutura, servindo de modelo para torneios futuros. Curiosidade que esqueci de colocar o número. A estreia histórica do Haiti. A Copa de 74 marcou a primeira participação do Haiti em um Mundial, tornando-se a primeira seleção caribenha a disputar a competição desde Cuba, em 38. Apesar de ter sido eliminada ainda na primeira fase, o país entrou para a história graças a Emmanuel Sanon. Na derrota por 3-1 para a Itália, o atacante marcou o primeiro gol sofrido pelo lendário goleiro Dino Zoff após uma sequência de 1.143 minutos sem ser vazado em partidas internacionais. O feito encerrou uma das maiores invencibilidades da história do futebol e transformou Sanon em herói nacional. Até hoje, aquela participação é lembrada como o maior momento do futebol haitiano. Curiosidade 5. O Brasil sem Pelé. Pela primeira vez desde 58, o Brasil disputava uma Copa do Mundo sem Pelé. Zagallo assumiu a missão de renovar a seleção, mas o time já não apresentava o mesmo brilho do tricampeonato de 70. Na primeira fase, o Brasil avançou invicto, porém com dificuldades. Já na segunda fase, empatou com a Alemanha Oriental, venceu a Argentina, mas acabou derrotado pela Holanda de Johan Cruyff, resultado que tirou a equipe da decisão. Restou a disputa pelo terceiro lugar, na qual perdeu para a Polônia por 1-0, encerrando a campanha na quarta colocação. Aquela também foi a última Copa do Mundo de Rivelino, um dos grandes ídolos da seleção brasileira. Curiosidade 6. O primeiro cartão vermelho da história das Copas. Embora os cartões amarelo e vermelho tenham sido criados após a Copa de 66 para facilitar a comunicação entre árbitros e jogadores de diferentes idiomas, eles ainda não haviam sido utilizados para expulsões em mundiais.
Isso mudou em 74. No duelo entre Chile e Alemanha Ocidental, o chileno Caselli entrou para a história ao receber o primeiro cartão vermelho já mostrado em uma Copa do Mundo. Curiosamente, Caselli foi expulso justamente diante da seleção anfitriã, após cometer uma falta dura em Bert Vogts. Desde então, o cartão vermelho passou a ser um dos símbolos mais marcantes da arbitragem no futebol. No Brasil, se tornou a principal ferramenta dos árbitros pavões que gostam de aparecer, né, seu Daronco? Curiosidade 7. O novo regulamento. A Copa de 74 estreou um formato diferente. A FIFA também era igual ao Instagram. Acho que os caras ficam sem ter o que fazer e inventam modinha só pra depois abandonar. Aqui não foi diferente. O formato nunca mais seria repetido da mesma forma. Após a fase de grupos inicial, as equipes classificadas não disputavam quartas de final nem semifinais. Em vez disso, eram divididas em 2 novos grupos de 4 seleções, onde todos jogavam entre si. Apenas o líder de cada grupo garantia a vaga na grande final, enquanto os segundos colocados disputavam o terceiro lugar. Esse sistema fez com que partidas decisivas acontecessem antes da final e aumentou a importância de cada jogo da segunda fase. Apesar de interessante, o regulamento recebeu críticas e acabou sendo abandonado nas edições seguintes. Curiosidade 8. A campanha histórica da Polônia. A Polônia foi a grande surpresa da Copa do Mundo de 74. A seleção fez uma campanha impressionante, eliminando adversários tradicionais e chegando muito perto da decisão. O sonho da final acabou com a derrota por 1-0 para a Alemanha Ocidental, na segunda fase de grupos. Depois, os poloneses venceram o Brasil na disputa pelo terceiro lugar e conquistaram a melhor campanha de sua história em Copas. O grande destaque da equipe foi Grzegorz Lato, que terminou como artilheiro do torneio com 7 gols. Curiosidade 9. A Copa do Marketing. A Copa de 74 marcou o início da forte influência do marketing esportivo no futebol. Pela primeira vez, grandes marcas passaram a disputar espaço e visibilidade durante o Mundial, transformando os jogadores em verdadeiras vitrines comerciais. O episódio mais famoso envolveu Johan Cruyff e a Adidas. A Holanda era patrocinada pela marca alemã e todos os uniformes tinham as tradicionais 3 listras nas mangas. Porém, Cruyff possuía um contrato exclusivo com a rival Puma e se recusou a vestir qualquer produto que promovesse a concorrente. Após muita negociação, a Adidas aceitou abrir uma exceção apenas para ele. Enquanto todos os seus companheiros usavam camisas com 3 listras, ele entrou em campo com apenas 2 listras nas mangas, criando uma das imagens mais icônicas da história das Copas. A situação mostrou que os contratos de patrocínio já começavam a influenciar decisões dentro de campo e marcou o nascimento de uma nova era, em que o futebol deixava de ser apenas um espetáculo esportivo para também se tornar um enorme negócio global. Além disso, mostrou que Cruyff era além de tudo muito colhudo, diz um jogador que hoje em dia teria essa moral. Curiosidade 10. O carrossel holandês. A seleção da Holanda de 74 entrou para a história pelo futebol apresentado e recebeu o apelido de Laranja Mecânica em referência à cor do uniforme e ao famoso filme de mesmo nome, lançado poucos anos antes. Sob o comando do técnico Rinus Michels, a equipe colocou em prática o chamado futebol total, um sistema em que praticamente todos os jogadores podiam atacar, defender e trocar de posição durante a partida. Isso tornava a marcação dos adversários extremamente difícil e revolucionou a forma de enxergar o futebol. Mesmo sem conquistar o título, a Holanda encantou o mundo e influenciou diversas gerações de treinadores e equipes. Até hoje, a Laranja Mecânica de 1974 é lembrada como uma das maiores seleções que nunca venceram uma Copa do Mundo. Curiosidade 11. Johan Cruyff. Se a Holanda foi a grande sensação daquela Copa, Cruyff foi o rosto dessa revolução. Dono de uma inteligência fora do comum, ele comandava o futebol total dentro de campo e foi eleito o melhor jogador do torneio mesmo sem o título. Um de seus movimentos mais famosos, o Cruyff Turn, em que fingia um passe antes de girar sobre a bola e deixar o marcador para trás, tornou-se um dos dribles mais icônicos da história do futebol. Anos depois, já como treinador do Barcelona, Cruyff implantou uma filosofia baseada na posse de bola, na movimentação e na formação de jovens talentos. Esse estilo transformou o clube e influenciou diretamente treinadores como Pep Guardiola, ajudando a moldar o futebol moderno que conhecemos hoje. Curiosidade 12. Cruyff vs Beckenbauer. O duelo de gênios. Na final, o maior duelo individual daquela Copa e talvez um dos maiores da história das Copas. Mais do que a técnica, o que tornava Cruyff e Beckenbauer especiais era a genialidade mental. Eles enxergavam o futebol alguns segundos antes dos outros. Não eram apenas jogadores que executavam jogadas, eram jogadores que entendiam o jogo em um nível diferente. Essa inteligência ficou ainda mais evidente depois que deixaram os campos. Como treinadores, ambos provaram que sua visão não dependia apenas do talento dentro das 4 linhas. Cruyff levou suas ideias para o banco de reservas e ajudou a transformar o futebol moderno, principalmente no Barcelona, criando uma filosofia baseada em posse, posicionamento e controle do jogo. Franz Beckenbauer, por sua vez, mostrou sua capacidade de liderança e leitura estratégica ao comandar a Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 90 como treinador, tornando-se uma das poucas pessoas a vencer uma Copa como jogador e técnico. 2 gênios em campo, 2 pensadores fora dele. Cruyff e Beckenbauer não apenas jogaram futebol, eles ajudaram a moldar a forma como o esporte seria entendido nas gerações seguintes. Curiosidade 13. O gol antes da Alemanha tocar na bola. A final da Copa de 74 começou de um jeito simplesmente inacreditável.
Logo na saída de bola, a Holanda trocou alguns passes até Johan Cruyff arrancar do campo de defesa, driblar a marcação e sofrer um pênalti antes mesmo que qualquer jogador da Alemanha Ocidental tocasse na bola. Na cobrança, Johan Neeskens converteu e abriu o placar para os holandeses. O cronômetro marcava pouco mais de 1 minuto de jogo, e a Alemanha já estava em desvantagem sem sequer ter encostado na bola. Até hoje, esse é um dos momentos mais curiosos e impressionantes da história das finais de Copa do Mundo. Curiosidade 14. A surpreendente virada alemã. Mesmo saindo atrás no placar, a Alemanha Ocidental mostrou por que era uma das favoritas ao título. Ainda no primeiro tempo, Paul Breitner empatou a partida em cobrança de pênalti e pouco depois Gerd Müller aproveitou uma chance dentro da área para marcar o gol da virada. No segundo tempo, a Holanda pressionou em busca do empate, mas esbarrou na forte defesa alemã e na liderança de Franz Beckenbauer. Ao apito final, os anfitriões conquistavam sua segunda Copa do Mundo diante de sua torcida. Beckenbauer foi o primeiro capitão a levantar a nova taça da Copa do Mundo, inaugurando um troféu que continua sendo erguido pelos campeões até hoje. Curiosidade 15. O legado. A Copa do Mundo de 74 deixou um legado que vai muito além da conquista da Alemanha Ocidental. Foi o torneio que consolidou o futebol total da Holanda e mostrou ao mundo uma nova forma de jogar, baseada em movimentação, inteligência e versatilidade. Também marcou a estreia da atual taça da Copa do Mundo, utilizada até os dias de hoje. Dentro de campo, consagrou dois dos maiores nomes da história do futebol, Franz Beckenbauer, que levantou a taça como capitão, e Johan Cruyff, cuja influência mudou para sempre a maneira de entender o jogo. Muitas ideias táticas vistas naquela Copa continuam presentes no futebol moderno, fazendo de 74 uma das edições mais importantes e influentes da história dos mundiais. Obrigado por assistir e até a próxima Copa.